Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente já iniciou aqui, deixa eu ver. Chat, aí, legal, pessoal. A gente teve algum problema, infelizmente, e eu peço mil desculpas aí. Já vou mandar o link também para o pessoal que está lá fora. Milhares de desculpas. Nós testamos, mas aí a coisa fica enrolada, né? E no final das contas não dá certo. Testei, o Igor estava me ajudando, aí sobe taxa, diminui taxa, fiz tudo isso e infelizmente aqui não deu certo, né? Eu estou esperando o Estelita entrar, eu já passei o link para ele, está vindo. Infelizmente, esse sistema Webinar Jam, ele só está funcionando com duas pessoas. Então, o Fernando, que é o diretor-geral da nossa Abracopel Rio de Janeiro, foi excluído, infelizmente, desta turma. Então, eu peço aí desculpas em nome dele, né? Mas estamos lá. Legal. Ok, o Stanley está dizendo que ele vai mudar aí o browser dele, porque ele também teve um probleminha no notebook dele, então, vamos lá. Bom, pessoal, só para que vocês entendam, né, o que aconteceu aliás, para poder explicar isso, né, a gente criou, né, deixa eu ver aqui, sim, a gente criou esse projeto que chama-se Abracopel Convida, Abracopel Regional Convida, né? E o que é a Abracopel Regional? Hoje, a Abracopel, para quem me conhece, já me viu várias vezes, nós temos 7 regionais, né? Regional do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Amazonas e Alagoas, são as 7 regionais que a Abracopel tem. E cada uma tem um grupo de pessoas que participam, que estão sempre conosco, né? Ajudando de alguma forma. E quando nós estamos nos locais, a gente tem também essa preocupação de o pessoal nos ajudar, né? E aí, pô, legal, bacana, mas o resto do Brasil não sabe quem são as regionais, quem são as pessoas. Então a gente decidiu entregar uma missão para cada um, né? Exatamente que vocês pudessem estar, como é que fala? Para vocês conhecerem todos a nossa turma, nossos diretores, né? E aí, ao mesmo tempo, que nós pudéssemos trazer caras novas ou assuntos velhos com caras novas, ou assuntos novos com caras novas, e assim por diante, né? Então, nós criamos esse projeto nosso, que chama-se Abracopel Regional, então cada regional vai convidar alguém, a Abracopel Regional convida, e a gente inicia hoje, né, depois de todos esses 1000 percalços, com a Regional Rio de Janeiro, que foi a primeira regional a ser fundada, né, por nós, depois da regional de São, depois da nacional, que fica em São Paulo, né, a gente resolveu, então, fazer a regional Rio de Janeiro como primeira, e aí, se vocês entrarem no chat, no site da Abracopel, no portal da Abracopel, vocês vão ver que nós temos uma programação extensa. Então, nós começamos hoje com Estelito Rangel. O Estelito está dizendo que está entrando em outro browser. Ele entrou, eu passei o link para ele, deixa eu ver se eu passei o certo. Cadê você, Estelito? Aqui. Opa, deixa eu entrar com ele aqui em outro, eu passei um link para ele errado. Rapaz, isso tá complicado. Ele tá. Não, ele tá certo. Ele tá no link certo. De novo. E aí nós teremos ao longo deste mês, né, dessa semana, aliás, amanhã nós estamos trazendo o Maurício Viana. Maurício Viana foi da Fundacentro muito tempo, acabou de se aposentar, e e vai trazer, foi o responsável pela mudança do item de instalações elétricas na NR18, canteiro de obra civil, foi responsável pelo
esteve durante todo o tempo aí participando desse assunto diretamente, então está na Fundacentro por muito tempo, então vai falar um pouquinho sobre instalações elétricas em canteiro de obra, né? Na quinta-feira, nós teremos o Lincoln Costa com o Victor, que é da Associação Nacional de Piscinas. Nós vamos falar do assunto instalações elétricas em ambientes de piscina, né? Na sexta-feira, meu amigo Aloysio Monteiro, que está por aí também nos ajudando, né? Vai estar conosco também trazendo os termos da NR10, os conceitos da NR10, poder falar com a gente, né? E no sábado nós temos duas lives, uma com o pessoal da Paraná, que vai falar sobre prontuário das instalações elétricas, e uma sobre, no comecinho da noite, com o pessoal da Amazônia, falando sobre ambientes, instalações prediais, residenciais, né? Então, a gente vai estar firme e forte, né? Estelito, você está nos ouvindo, eu acho que você tem que estar entrando aí, creio eu que você está, acho que você falou que foi mexer em outro, foi colocar outro computador, né? Foi trocar de notebook. E na segunda-feira a gente está definindo aí o tema certo, ainda está definindo o tema. Nós vamos encerrar nosso assunto com a regional de Alagoas. Então, aí só falta esse para a gente definir, ok? Esse é o projeto Abracopel Regional Convida, que nós iniciamos nesse momento aí de pandemia, pandemônio, ou sei lá o que nós temos aí, tá? E que nós vamos estar tentando transmitir ao longo desses dias todos aí, às 19 horas, exceto no sábado. Sábado nós temos uma às 15 e uma às 18 horas, né? Então, estaremos juntos todos esses dias. Ok? Então, vamos lá. Só aguardando o Estelito chegar para ele poder bater um papo conosco aqui, né? A gente já teve essa oportunidade aí de conversar com ele, né? Infelizmente, a gente estava lá apreensivo, esperando, e as coisas não andavam. Então, a gente não conseguiu trazer ele direto. Deixa eu só mandar aqui um aviso para todo mundo que tentou entrar lá e acabou não dando certo, né? Vou fazer uma campanha rapidinha aqui, enquanto o Estelitueta, que acabou de chegar aí, para poder bater um papo com a gente, né? Então, Estelito chegando, você tem que ligar o microfone e a câmera lá em cima. Aê, já lhe vejo, já. E ouço. Em outra plataforma, eu gosto muito do WebinarJam, só que o problema do WebinarJam é um só. Eu vou ter que gastar $700 para poder utilizar ele nos próximos eventos. Não vai ter jeito. Eles, infelizmente, estão... nós queremos colocar mais gente nesse webinar e, infelizmente, não está dando certo. Então, vamos lá. Você sabe compartilhar a tela aqui, compartilhar a tua apresentação, Estelito, nesse aqui? Não, mas vamos embora. Tá, aqui em cima, onde você está lá, onde você ligou o teu microfone e a tua câmera, certo, tem o Turn Screen Share On. Quando você fizer ele, vai aparecer a tua apresentação. Então, vá nele. Tá ok. Legal. Tá legal. Então, eu já fiz enquanto você estava chegando, eu já fiz um bate-papo, já contei o que era a nossa história, o porquê é o Abracopel Regional Convida, né? Porque Rio de Janeiro começou, né? O Caixinha tá falando que eu tô com os cabelos mais brancos. Tem que ser, né, cara? Mas o Estelito não, o Estelito tá ali, ó, bonitinho, tudo certinho, pretinho. Tem vários aqui. Tem vários aqui. Escondidão ali, né? Não, é que na câmera tem pouca definição, não dá para notar, mas ao lado você percebe. Eles estão começando a aparecer cada vez mais. Tá nem me fala, cara. Mas aí a gente vai, então, conversar. Então, o Estelito agora já traz a sua apresentação e vai bater um papo com a gente. E aí, ao final da apresentação que ele vai fazer, a gente vai abrir aqui para perguntas e vamos fazer o nosso web debate, ok? Tente compartilhar isso, Estelito, vê se você consegue aí. Não, estou vendo você e estou dividindo a tela contigo. Até aí está tudo certinho? Sim, por enquanto sim. É só tentar... Você vai usar algum material ou você vai bater papo só? Como é um web debate, né? Eu achei melhor a gente bater um papo.
Eu tenho alguma coisa realmente na tela, mas vamos tentar bater um papo no old fashion, né? Tentar deixar o PowerPoint um pouquinho descansando. Vamos tentar fazer um debate como se fosse um bate-papo num barzinho, a gente conversar sobre o assunto. Bora, importante. Eu acho que um ponto importante, né, Estelito? E aí a gente precisa... o assunto que você domina, o assunto que você trabalhou por muitos anos, né, já escreveu vários artigos, é um assunto que ainda é muito distante da realidade da maioria das pessoas, ou seja, quando você fala em área classificada, quando você fala em instalações de área classificada, é um assunto que requer uma série de cuidados, mas, principalmente, antes de tudo isso, requer uma série de requisitos de compreender o que é uma área classificada e compreender o que é uma instalação elétrica dentro de uma área classificada, né? Então, eu sugiro que você faça essa conceituada aí logo de cara, para todo mundo entender, né, o que é uma área classificada, o que não era uma classificada, e o que é uma instalação elétrica em área classificada, né, para a gente tentar entender um pouco. Com certeza. Então, eu queria começar pedindo ao pessoal que coloque aí no chat qual é o estado do Brasil que vocês estão, para a gente ter uma ideia, quantos são do Rio, quantos são do Amapá. Vai colocando aí os estados de cada um, vai colocando aí no chat. É bom que vá usando também a ferramenta e a gente vai tendo uma ideia de qual é o nosso público, de onde está vindo, né? Se é pessoal da Bahia, se é pessoal de Porto Alegre. Vamos colocar, é só colocar o estado, não precisa colocar a cidade, não. Coloca a abreviatura do estado e a gente aqui já vai tendo uma ideia de onde estão as pessoas. Exatamente. Bom, com relação a essa parte da área classificada, sim, a primeira coisa é saber se todos estão falando a mesma língua, né? Se todos sabem o que é uma área classificada. Então, esse é o primeiro passo. Eu fiz uma vez um serviço para um cliente e o gerente lá de segurança, na nossa apresentação, falou, não, eu sei que a área classificada é onde vai explodir. A gente não sabe quando, mas vai explodir um dia. Aí eu falei, bom, interessante essa definição, mas não é bem a definição que a gente usa, não. Então, eu vou dar aí para a galera já está botando aí os estados. Então, eu vou transmitir, então, essa questão para o pessoal aí. Eu vou dar a vocês 3 opções de resposta. Então, vamos lá. O que é área classificada? Então, a primeira opção é uma região onde vai haver uma explosão. Essa é o A. A B é uma região onde já explodiu. Ou seja, a área classificada, você vai na indústria, não, já explodiu ali, então aquilo é uma área classificada. Então, a opção B é onde já explodiu. E a opção C é nenhuma das duas. Então, vamos lá, é só ABC, coloca aí, por favor, no chat o que vocês acham que seja a área classificada. É uma região que já explodiu, o que vai explodir, aliás, é o A, que já explodiu é o B, e nenhuma das duas é o C. Coloca aí A, B ou C para a gente fazer uma enquete aqui. Legal, importante. Ó. É um debate. Vamos debater. Aí. Não, com certeza, é isso mesmo. Eu estou só preparando um e-mailzinho rápido para quem está inscrito no Abracopel Debate aí, no Abracopel Rio, para enviar um novo link aí para o pessoal vir. Tem uma ferramenta aqui chamada Poll. Chamada Poll. Vamos ver se isso aí funciona. Poll. O que é o Poll aí? Aí no sistema? Bom, eu abri aqui, vamos ver aqui. Opção 1. Vai explodir. Pulse, entendi agora sim o que você está falando. Mas acho que você tem que preparar lá antes, não sei se dá certo. Vamos ver. Então... RA, vamos lá. Preview, publish. Vamos embora. Está lá, ó. Já coloquei lá, ó, o que era classificada. Vai explodir, NRA, já explodiu. Pronto. Opa, já estamos usando a ferramenta. Aqui a gente é fera, né? Enquanto um vai se virando aqui, o outro ali. Então, essa é uma pesquisa interessante, porque exatamente a gente vai equalizar os conceitos, né? Então,
É importante vocês... Está todo mundo votando aí? Só estou vendo um voto. Pô, como é que é esse negócio? O pessoal colocou no chat lá, por enquanto, né? Ah, tá. Entendi. Se colocar no chat. Essa pesquisa talvez apareça numa área separada, é isso? Ele até aparece depois, mas é que o pessoal já tinha respondido, aí você mandou aí você colocou... entendi. No chat, mas aí vamos lá. Aqui eu só estou vendo o quadrinho da pesquisa, não estou vendo o chat. Se eu botar lá no chat para ver o que tem lá no chat lá. Vamos lá. O meu chat parou no comentário do Igor Caixeta. Deixa eu voltar lá no Paul. Não, foi dele mesmo. Depende das zonas, depois eu já voltei. Então, como é que está o pessoal? Já respondeu bastante gente aí? Você tem esse controle aí, Edson? Vários deles, a maioria C. Quem respondeu, C. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, pelo menos. Então, bora. Muito bem. Então, essa foi a nossa primeira pesquisa. O conceito de área classificada, ele é muito confundido com o conceito de explosão, mas não quer dizer que aquela região vai explodir ou que aquela região tenha explodido, né? O conceito de área classificada significa uma região onde existe uma possibilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva. Então, existe uma possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Não quer dizer que tem possibilidade de explosão. Essa é um conceito importante, porque para ter explosão, você, além de ter uma atmosfera explosiva, você tem que ter uma fonte de ignição. Então, os dois, né, presentes simultaneamente, é que haverá uma explosão. Então, a área classificada é uma região com possibilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva. E o que é uma atmosfera explosiva? Essa vai ser a nossa pesquisa 2 aqui. Vou ver uma pesquisa 2. Vamos lá, reset Paul. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Cadê o Paul? Vamos ver aqui. New Paul. Add a new Paul. Então, vamos lá. Your question... Vamos lá. Ok. O pessoal tá vendo a gente bem, está escutando bem, né? Só enquanto o Estelito monta aí a pesquisa dele aí. Tudo tranquilo, tudo nos vendo bem. Deve estar, né? Porque responderam as perguntas suas, então. Oba. Legal, obrigado, Amanda. Obrigado, Franklin. Está travando muito, Luiz Magalhães. Luiz, eu te sugiro que você faça um reset no seu, dá um refresh na sua tela, talvez melhore um pouco, né? E dá uma checada na tua conexão também. A minha deve estar ruim também, não está fácil, porque a gente teve problema no sistema, mas tenta dar um refresh e ver se o pessoal não está usando aí Netflix, tá jogando online e assim por diante. Bom, coloquei aí a segunda pesquisa, aí, o que é uma atmosfera explosiva. A gente já viu que era classificada, é o que tem possibilidade de ocorrência da atmosfera explosiva, mas e a atmosfera explosiva? O que é isso, atmosfera explosiva? Então, coloquei 3 opções aí. A que ocorre sempre é a que tem uma substância inflamável em concentração acima do limite inferior de explosividade, ou nenhuma das duas anteriores. Pronto, 3 opções. Legal, Luiz Magalhães, aí deu certo aí. É uma dica boa, pessoal, enquanto isso, quando tem algum probleminha, faz um refresh aí, que às vezes é certo. Ok. Bom, então o pessoal lá já está respondendo. Olha, então é o seguinte, a atmosfera explosiva é exatamente, né, aquela que é formada com uma substância inflamável com ar e cuja concentração é acima do limite inferior de explosividade. Então, todas as atmosferas em que nós tivermos uma substância inflamável em concentração acima do LE, ela é considerada uma atmosfera explosiva, sendo que cada substância possui um LE, ou seja, possui uma concentração com o ar
em que, se for aproximada uma fonte de ignição, ocorrerá a inflamação dessa atmosfera. Então, cada gás tem um limite inferior de explosividade, e isso é importante porque, quando você trabalha com empresas de diferentes segmentos, as substâncias que eles trabalham são diferentes, consequentemente, as características das áreas classificadas e dos equipamentos que vão ser instalados lá de forma segura são diferentes. Ok? Muito bem. Então, esse nós temos os conceitos básicos, né? Do que é área classificada, do que é atmosfera explosiva. E agora nós podemos entrar no tema do debate, né? Que o tema do debate é justamente segurança em área classificada. Então, agora todo mundo já sabe o conceito de área classificada, de atmosfera explosiva, vamos entrar no conceito dessa segurança. Então, se você tem um ambiente, né, que ele tem possibilidade de ocorrer uma atmosfera explosiva, e você não sabe quando, né, que pode ocorrer a qualquer momento, em edição extraordinária, então você tem que ter equipamentos adequados para que esses equipamentos, né, principalmente os elétricos, né, não sejam fonte de ignição para essa atmosfera explosiva quando ela ocorrer. Porque a gente não sabe quando ela vai ocorrer. Apenas foi identificado que naquela região existe uma possibilidade de. Agora, a que hora e a que dia ela vai ocorrer, não sabemos. Então, nesse tipo de condição, nós vamos optar o quê? Pela segurança. Então, nós só vamos instalar ali equipamentos elétricos aprovados, né, devidamente ensaiados, aprovados, e que eles não funcionarão como fonte de ignição nessa atmosfera caso ela venha a ocorrer. Então, o conceito de segurança em atmosfera explosiva passa pela seleção adequada dos equipamentos elétricos que podem ser instalados, né? Agora, uma questão importante é, por exemplo, você tem uma indústria francesa, ela quer construir aqui uma planta, né, uma filial brasileira, quer construir aqui uma fábrica no Brasil. A pergunta é, vamos lá, vou voltar aqui mais aqui no pol aqui. Como selecionar equipamento? Como é X. Pontos. Antes, após. Muito bem. Eu fiz uma pesquisa aqui para vocês aqui, ó. Eu quero selecionar o equipamento EX para colocar na planta para ele ficar seguro. E a gente sabe que a área classificada é a região onde pode ocorrer a atmosfera explosiva, mas a gente não sabe quando. Então, para ter certeza que ali tem atmosfera explosiva, que pode ter, a gente pode selecionar o equipamento depois que a fábrica entrar em operação, né, que eu falei, a fábrica francesa vem aí, vai fazer uma fábrica aqui. Então, a gente faz tudo, monta tudo, depois que a fábrica estiver funcionando, a gente vai lá e vê onde tem uma atmosfera explosiva, e aí sim, aí coloca só equipamento bom, né, aprovado ali. Ou antes da fábrica entrar em operação, ou quando o fiscal aparecer, né, que às vezes aparece, você está trabalhando, vem o fiscal, aí o fiscal aponta, não, ali era classificada, ali também, ali tem que equipamento é X, então, essas são as três opções. Quando é que a gente seleciona o equipamento para essa fábrica, né, ficar em dia com as normas, com a segurança? Então, a gente espera ela entrar em operação para confirmar direitinho, ó, ali tem a atmosfera explosiva lá também e tal. Se vai fazer antes, mas aí como é que vai fazer antes? E quando o fiscal aparecer, você chega lá, não, vamos resolver agora isso aí. Certo? Como é que estão as respostas aí, Ed? Todo mundo respondendo aí? Ok? Então, se o camarada tem uma fábrica
e vai instalar, ou seja, a fábrica só está no projeto, só está no papel, é agora que você tem que dizer onde vai ter equipamento especial para atmosfera explosiva e onde vai ter equipamento industrial comum. É na fase do projeto. E como é que a gente consegue fazer isso? Consegue fazer isso através do estudo de classificação de áreas. Então, a gente, no projeto, né, a gente precisa ter em mãos o estudo de classificação de áreas, que é exatamente esse estudo que vai mostrar as regiões onde existe possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva, ou seja, as áreas classificadas. E aí sim, com esse estudo delimitando as regiões, então aí sim você vai poder selecionar os equipamentos indicados para cada região. Por quê? Como a gente conversou, cada gás, né, cada substância inflamável possui um limite inferior de explosividade característico. Então, dependendo dessas características, em algumas regiões você vai colocar um determinado tipo de equipamento, em outra região vai colocar outro tipo de equipamento. Então, é no projeto que a gente vai definir já a segurança. Bonita caneca, hein, Martim? Bonita caneca, tá aí. Bom, então, gente, a gente tem que ter no projeto a classificação de áreas. Então, esse é o ponto fundamental, porque é a partir dali que nós vamos poder definir que equipamentos vão ser seguros, né, em cada região da planta. Então, tem regiões em que a substância inflamável possui um ponto de fulgor maior, outro tem ponto de fulgor menor, outra tem temperatura de autoignição maior, outro menor. Então, é baseado nessa característica que o estudo fornece que a gente vai poder especificar adequadamente os equipamentos. Então, esse é o ponto-chave, é na fase do projeto. E nós temos área classificada, ou seja, as áreas onde tem possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva, tanto para substâncias inflamáveis líquidas e gases, né, como refinaria de petróleo, fábrica de tinta, fábrica de cola, como temos também ambientes com pós-combustíveis, né, e o conceito é similar. Se você tem numa atmosfera uma determinada concentração de pós-combustíveis em suspensão, essa concentração, se você aproximar uma fonte de ignição adequada, ela também se inflama, porque uma partícula se inflama a que está vizinha, aí inflamam as vizinhas e aí propaga e tem a explosão. Então, tanto a atmosfera de pós-combustíveis quanto a atmosfera de líquidos e vapores inflamáveis formam, né, podem formar atmosferas explosivas. E existem equipamentos que são aprovados para atmosferas de pós-combustíveis e equipamentos que são aprovados para atmosferas de gases e líquidos inflamáveis, né, vapores inflamáveis. Esses equipamentos têm que ser ensaiados, né, em laboratórios que são credenciados pelo Inmetro e entidades credenciadas pelo Inmetro fazem a emissão dos certificados de conformidade. O certificado de conformidade é que é o documento que dá a garantia ao usuário que o equipamento que ele está comprando já foi ensaiado e considerado seguro para uso em atmosfera explosiva. Certo? Então, nesses equipamentos, né, você pode ter diversos componentes, né, porque você pode ter luminária, você pode ter motores, pode ter interruptores. Então, você, né, pode ter um dispositivo como esse aqui, ó. Esse aqui é uma estação de comando, né, ela tem um botão desliga, um botão liga, né, e ela está adequada para uso em área classificada, porque ela tem uma marcação aqui. Essa aí, no caso, é uma caixa importada, então ela tem uma marcação europeia para área classificada. E aqui no Brasil, né, para ser vendida no Brasil, ela tem que ter um certificado brasileiro, né, tem aí o logotipo do Inmetro, o logotipo da entidade certificadora, e a marcação, né, a marcação que identifica onde que esse equipamento pode ser utilizado com segurança, né? Então, esse equipamento, né, o que ele tem de especial? Várias coisas. Para começar, ele tem uma carcaça, né?
essa carcaça ela é ensaiada com relação a índice de rigidez elétrica, ela é ensaiada com relação ao impacto mecânico, né? Aqui tem uma caixa dessa por dentro. Tem aqui um terminal para você conectar o fio terra, né? Foi de aterramento. E você tem essas botoeiras, elas são especiais, porque elas são certificadas também. Assim. Ela tem uma vedação, né, à volta, para não deixar entrar nem água, nem poeira. Então, essa construção, ela é ensaiada, né, e aprovada segundo as normas para equipamentos anti-manchete explosivo. No caso de equipamento importado, como esse aqui, né, não basta ter a certificação estrangeira, tem que ter uma certificação brasileira, que eu mostrei, e as placas de segurança também são em português, porque aqui nós falamos português, né? Tem até um caso, né, que eu escrevi uma vez, que colocaram um aviso lá na empresa, né? Não fume no smoking. Era uma empresa que recebia trabalhadores estrangeiros, né? Então, não fume no smoking. Aí um trabalhador perguntou, vem cá, onde é o smoking? Eu falei, onde é o smoking? Mas por quê? Como assim? Não, que ali na placa está escrito, não fume no smoking. Então, você vê o quê? Você tem que passar essa informação de risco para todo mundo que trabalha na área classificada, seja trabalhadores que vão intervir nos equipamentos elétricos especiais, como esse aí que eu mostrei, seja trabalhadores que vão fazer outros serviços, pintura, limpeza. Eles têm que conhecer a que riscos eles estão expostos e têm que ser orientados como, né, vão se comportar perante esse risco. E isso não é NR10 que define, não, é NR1. Hein? O empregador é obrigado a mostrar aos trabalhadores os riscos aos quais eles estão sujeitos. Então, a NR1 já define isso. Daí vem que o quê? O treinamento para, né, segurança anti-manchete explosiva não é limitado aos eletricistas ou instrumentistas. Ele tem que ser também participado a outros trabalhadores que vão prestar serviços ali. Uma vez teve um acidente numa empresa que foi o seguinte, a empresa tinha uma subestação com 2 transformadores, transformador A, transformador B. Então, foi contratada uma empresa para fazer a pintura dos transformadores. Então, no dia marcado, né, foi dada a permissão de trabalho, o transformador A foi desenergizado, foi tudo bonitinho, e foi dada a permissão para o trabalhador pintar o transformador A. E ele foi pintar. Final do dia, né, um barulho horroroso, foram lá ver, o pintor tinha morrido. O que se deduziu? Né, porque ele estava no compartimento do transformador B, não do A. Ele tinha acabado de pintar o transformador A, foi adiantar o serviço no B para o dia seguinte. Então, ele foi lá lixar a chaparia do transformador para pintar no dia seguinte. Só que aquele transformador estava energizado, ele morreu. Então, a segurança em área classificada, a exemplo, né, da segurança que nós falamos agora no caso de um transformador, é similar. A pessoa não pode ser designada a fazer um trabalho em área classificada, mesmo de origem não elétrica, sem saber que ali pode acontecer uma emanação de um gás inflamável e que ela não pode portar nenhum tipo de fonte de ignição. Aí o pessoal comenta, mas como assim? Não pode nem lanterna? Interessante, né? Lanterna é um negócio interessante. Ó. Temos aqui uma lanterna. Uma lanterna com 2 pilhas palito. Então, vou fazer mais um poll aqui. Vamos lá, your question. Aqui alguém falando. Até depois você tem 2 comentários aqui, depois de terminar sua pesquisa, enquanto o pessoal responde a pesquisa,
A gente vai conversando aqui. O Ito pergunta, então, caso exista, por exemplo, a utilização de gases com alto índice de explosividade, a sala onde esses cilindros ficarem deverá ser identificada como área classificada? Não, aí você já está definindo, né? Foi dito que a área possui gases com, como é que é? Alta explosividade. Alto índice de explosividade. A gente não trabalha com índice de explosividade, a gente trabalha com concentração, né? E é com possibilidade de concentração. Não é necessário que ela ocorra, é com possibilidade. Se ela foi identificada no estudo como sendo possível ocorrer ali uma atmosfera explosiva, todas as precauções serão tomadas nesse sentido, como se ela possa ocorrer a qualquer momento. Sim. Aí eu coloquei uma pesquisa aí, ó. Eu estou aqui com uma lanterna, 2 pilhas palito. Aí estou perguntando se essa lanterna com 2 pilhas palito pode usar aí na classificada. Aí, resposta A, sim. Resposta B, não. Resposta C, às vezes. Resposta B, não, está em 93%. Às vezes ainda tem 6%. Então, vamos ver. Façam suas apostas. Ó, que coisa interessante. Ó, essa lanterna aqui, ó, ela tem essa lampadinha aqui. Vocês conhecem essa lampadinha? Acho que quem é das antigas não sabe o que é isso, não, hein? O pessoal hoje só sabe o que é LED. Sim. Essa aqui, pessoal não sabe o que é isso, não, hein? Isso aí é das antigas mesmo. Pois é, então, gente. Então, aí a lanterna com pilha palito pode? Sim, não, às vezes. Muito bem. O que acontece é o seguinte, não basta ela ter pilha palito. Não é essa a questão. Nós conversamos ainda há pouco. Os equipamentos para ser usados em área classificada têm que ser ensaiados, né, e considerados aprovados nos ensaios para que possam operar de forma segura em área classificada. Ou seja, se você está trabalhando na área já há 2 horas, nesse momento aparece um gás lá inflamável que vazou de algum lugar, o que você estiver usando tem que estar seguro para não ser fonte de ignição. Esse é o ponto-chave. Então, quer dizer, não basta a lanterna realmente ser 2 pilhas palito. Lanterna com 2 pilhas palito não quer dizer nada. Quer dizer apenas que ela usa 2 pilhas palito. Aqui, não sei se vai dar para ver, vamos ver aqui, essa lanterna é uma lanterna X e A, ela tem uma marcação. Quase. Ó, olha lá, é X, não sei das quantas aí, tá dando para ver? Mais ou menos. Acredita em mim. Acreditamos. Acreditamos. Então, tem uma ela é inclusive para o grupo 2C, para quem já está aí adiantado aí no. Isso, exatamente. No capítulo, agora sim deu para ver. É um 2CT4, ela é X e A, 2CT4. Tá certo. Então, essa lanterna aqui, você pode utilizar sem susto. Agora, vai utilizar na área. Aí a pilha estava fraca, a lanterna apagou, porque deixou muito tempo acesa, apagou a lanterna. Mas você é um cara esperto, você já levou 2 pilhas palito no bolso, por quê? Apagou a lanterna, você vai lá na hora, olha, só desenroscar. Desenroscar e fazer. Bota a nova pilha e continua o serviço, certo? Errado. Totalmente errado. Pô, cara, mas tem que continuar o serviço, você não está entendendo. O serviço não pode parar, rapaz. Você está querendo fazer o trabalho. Você não pode, pô. Aqui não. A lanterna estava lá, a lanterna é boazinha, ó, bonitinha. Pô, a pilha acabou, ficou lá ligado um tempão, acabou a pilha. Vou trocar, já trouxe, sou um cara esperto, já trouxe 2 pilhas, vou agora trocar aqui, pá, certo? Não. Vem, no manual de instrução, que é uma coisa que as pessoas não costumam ler e que eu recomendo fortemente que leiam, só pode trocar as pilhas fora da área classificada. Mas é uma lanterna com 2 pilhas palito. Pois é, com 2 pilhas palito. Só pode trocar as pilhas fora da área classificada. Tem que sair, ou mandar alguém levar fora lá, e lá troca as pilhas, depois volta para a área. Muito bem. Então, lanterninha. E essa parte, além dos equipamentos, né, que devem ser especiais, vem uma pergunta interessante. No Brasil, vou botar aqui mais uma pesquisa aqui.
Você está se divertindo com isso. Você sabe que é a primeira vez que alguém usa isso aí, né? Eu uso o Eminadian há 4 anos, 5 anos. É a primeira vez. Gostei, tá aí, gostei. Eu nunca tinha me tocado que dá para fazer na hora a pesquisa. Eu nunca tinha usado isso, olha só. Eu hoje estou aprendendo mais com o Estelito, que é a primeira vez que está usando. Pois é, e olha que eu também estou usando a primeira vez também esse software. Isso é, então. Não, e foi engraçado, porque você mandou o link, né? Sim. E eu fui lá no link. Aí o Webinar João falou assim, olha, para apresentador, os browsers têm que ser A, B e C. É. E o meu browser é o Edge, mas não é o Edge de Chromium. Tem um tal de Edge de Chromium. Eu falei, caramba. Aí eu falei com ele, vou trocar o notebook, porque esse meu notebook aqui é Edge, vamos ver isso aí. Então, está aí a pesquisa. No Brasil, as indústrias explodem, né? Porque a gente fala que explosão. No Brasil tem isso, tem lá fora, né? Explodiu um navio-tanque, aí vocês estão sabendo, essa semana explodiu um navio-tanque. E na Índia teve uma explosão de uma indústria também essa semana. E nos Estados Unidos também teve uma explosão lá num silo, no caso, explosão de pó. Mas isso lá fora, né? Aqui no Brasil explode coisa. Então, essa é a nossa pesquisa aí. Vocês têm ouvido falar? Então, botei 3 opções. Sim, explode. Não explode. Não muito. Explode um pouquinho. De vez em quando. Só barraco. De vez em quando. Só barraco. Então, aqui, ó, tem aqui uma revistinha aqui. É X Magazine. Essa é uma revista alemã que fala apenas sobre sistema X, instalação X, etc. Essa revista hoje não é mais publicada. Ela parou, ela encerrou a publicação depois da crise lá uma crise dessas aí, 2008, sei lá o que, ela parou. Mas nós temos alguns números, né? Aí tem aqui, ó, proteção contra explosão de pós-combustíveis no Brasil. Então, tem um camarada aí que escreveu aí, ó. Então, tá lá o camarada lá, junto com o Rainer Nagel, que é um alemão. E aqui a gente colocou, ó, um armazém no Porto de Paranaguá, né, de uma empresa chamada Coimbra, de 2001, e colocamos mais explosões aqui no Brasil. Foi esse galpão aqui da Coimbra, foi também um silo vertical no Porto de Paranaguá, também em 92, houve explosão também, e outra explosão em secadores de soja, de 40 toneladas cada um. Foram três silos, 3 secadores, né, de 40 toneladas cada um, da Bunge, no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2003. E também explodiu um secador de arroz no Mato Grosso, em fevereiro de 2005. Quer dizer, esse artigo aqui, né, ele é de 2006, então ele fala de explosões de 2005, 2003. Aqui tem uma foto de como foi a explosão lá no terminal de Coimbra, a empresa Coimbra, né, tem aí o Corpo de Bombeiros, dá uma ideia do que foi esse negócio. Então, no Brasil, tem sim explosões com relação a pó combustível, principalmente nos estados do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná. De vez em quando a gente tem essas informações, sim. E para pós, você tem que ter classificação de área e tem que ter o equipamento adequado, né? Então, são os 2 pontos chaves aí. E para pós, você tem algumas coisas interessantes, porque a questão do pó, você tem que tomar cuidado, porque o pó pode ficar depositado na superfície do equipamento. E se esse equipamento aquece, ele pode inflamar esse pó que está depositado sobre o equipamento. Então, essa é uma diferença interessante entre os equipamentos para pós e equipamentos para gases. Às vezes o pessoal fala, esse equipamento aqui é aprovado para grupo 2A de gases. Vou usar ele ali no silo. Mas por que você vai usar? Porque ele não explode com gás.
É com pó que não vai explodir mesmo. Eu falei, não, negativo, não é bem assim, não. O risco daí, no caso, não é só a explosão, não. Tem a questão do risco térmico e dependendo da espessura, né, de pó combustível que você esteja esperando, porque isso aí você tem na norma para você definir até que ponto a espessura de pó pode ocorrer, você tem requisitos de temperatura máxima. Então, não é assim. Um detalhe interessante com o pó. Uma coisa que o pó, né, o pó não combustível afeta é a iluminação. Né? Você pega a luminária, você faz um cálculo lumínico maravilhoso, joga o software, aí calcula lá 40 luminárias, modelo tal, vai dar uma iluminação de 800 lux, maravilhoso. Você instala tudo bonitinho. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, você volta lá, o negócio está escuro. Você vai, como é que pode calcular tudo direitinho? As luminárias estão todas imundas, ninguém passou nenhum paninho. Aí, para ter uma característica interessante, no caso do pó, a gente tem umas coisas interessantes aqui. Ó. Tem uma lâmpada do tipo mini fluorescente, né? 2 tubos. Ela está dentro de um cilindro completamente resinado. Essa resina tem uma dureza muito interessante. Ela é transparente, essa lâmpada já está comigo já há alguns anos, e ela na parte aqui superior, ela já tem aqui um refletor em alumínio, justamente para concentrar a iluminação para baixo. Então, essa aqui é uma lâmpada XM, então aqui os terminais para fazer a conexão dela são terminais XZ, né, segurança aumentada. Ela é totalmente resinada, né? As partes internas, aqui você tem um PTC, que é um resistor dependente de temperatura, para você monitorar se a temperatura aqui estiver aquecendo muito, ela desliga o circuito. Então, ela tem proteção interna e ela é totalmente encapsulada. E o próprio refletor está interno. Então, a luz, você sempre, né, consegue a máxima refletância da luz para baixo, já integrada. E essa aqui é uma lâmpada que ela tem uma marcação também, a XM, também adequada para trabalhar em ambiente com pó, ambiente que você precise ter uma garantia de que baixa manutenção, né, e segurança para atmosfera explosiva. Muito bem. Não é só na revista alemã que aparece coisa do Brasil de explosão, não. Tem essa revista aqui, ó. Essa aqui é uma revista brasileira, revista Incêndio, né? Tá aqui, ó, explosões em silos de açúcar e milho, tá? Então, nessa revista aqui, a gente também fez um trabalho mostrando, né? Mostrando aí, ó, explosões e instalações com milho e açúcar, né? E ela tem não só características da instalação, né? Aqui eu falo de algumas explosões que houveram também. Essa revista aqui, acho que é a mais nova, deixa eu ver aqui de quando ela é. Ela não diz aqui, aí tem que achar. Mas, deixa eu ver aqui. Essa aqui é 2014, fevereiro de 2014. Então, em fevereiro de 2014, eu já fiz uma nova apresentação de explosões, né, com relação a ambientes com pós, e, né, coloquei uma coisa importante que muita gente não se liga, que é a sinalização de uma área classificada. Então, e essa sinalização, ó, você nota que ela tem o seguinte, ela tem ali a zona, que é a zona 22, não está dando para ver aí? Mais ou menos. Ele conseguir e vai parar. Zona 22, isso. Tá? 3A, 20 graus Celsius. Isso, exatamente. Então, por que é importante essa sinalização seja na área classificada por pós, que essa aqui é por pós, né, porque fala em zona 22, seja na área por gases e vapores inflamáveis. Porque aqui, quando você coloca a zona 22, você alerta a quem está entrando na área que o equipamento que ele pode usar lá com segurança tem que ser aprovado para a zona 22. Certo? Perfeito. Então, e você tem também a temperatura máxima de superfície que está medida, 120 graus Celsius. Então, você não pode entrar ou instalar, né, para uso permanente,
um equipamento que ele tenha uma temperatura de superfície maior que 120 graus Celsius, porque isso afeta a segurança. Então, é diferente de você apenas colocar um triângulo escrito X, é diferente de você colocar a placa completa, como a gente está falando aqui, indicando a zona, o grupo, né, no caso do pó combustível, o grupo do pó combustível, e a temperatura máxima de superfície para uso seguro de equipamento elétrico lá. Ok? Então, a instalação em atmosfera explosiva exige o estudo de classificação de área, exige os equipamentos adequados, exige o treinamento, seja de quem for instalar ou mesmo quem for executar outros serviços na região, e exige uma sinalização adequada. Tá? Então, esses tópicos são, digamos assim, fundamentais para a segurança em atmosfera explosiva. Né? Aí o pessoal vai falar, mas no Brasil nós tínhamos antigamente, era comum nas indústrias, classificações pelo sistema americano, que era divisão 1, divisão 2, e agora nós temos a classificação pela IEC, que é zona 0, zona 1, zona 2. E aí, aquelas indústrias estão sob risco porque estão com uma classificação antiga? Vão ter que atualizar a classificação porque agora é por zona? Então, vou botar aqui mais uma pesquisa aqui, ó. Coloca essas pesquisas aqui para não deixar ninguém dormir, sabe, Edson? Sim, com certeza, é muito bom. Inclusive, depois o Renato fez uma pergunta aqui, depois você responde aí para ele. Eu acho que quando você estava falando da parte de tanques, ele fez uma pergunta aqui se seria necessária a instalação de subsistema de captação em tanques de combustíveis. Vamos lá. Ó, botei uma pesquisa aí, ó. Classificação por divisões, que é a classificação americana. Aí eu coloquei, podemos fazer aqui no Brasil? Não podemos fazer? Ou para pós-combustíveis podemos fazer? Isso é interessante, né? Bem interessante, realmente. Porque você vê que a coisa não é muito simples. Porque, por exemplo, classificação para pós é comum as empresas aqui no Brasil, geralmente são filiais, né, subsidiárias de empresas americanas. E as empresas americanas se baseiam em normas americanas. Sim. Aí eles trazem para cá exatamente um projeto importado, que geralmente é feito lá, né, com empresas cadastradas na matriz, e trazem o projeto para cá. E vem um projeto todo com notação americana. Aí chega aqui, você começa, mas aqui eu vou comprar equipamento, tem que ser certificado pelo Inmetro, mas o Inmetro não tem por divisão, o Inmetro tem por zona. Ou seja, são os tipos IEC, não são os tipos americanos. E aí, como é que resolve esse imbróglio? Então, eu botei a pesquisa lá, ó, pode, não pode, só para pó, o negócio está equilibrado, hein? Tá tendo 30... exatamente, agora está todo mundo na dúvida. Agora o pessoal até agora estava fácil, agora você complicou a vida de todo mundo. Aí. Então, pois é, isso aí dá realmente uma boa discussão. Tem aqui uma outra revistinha aqui, ó. Essa aqui é a Industry Applications. Ó, Industry Applications. É uma revista americana, né? Uma revista americana. Ela não é só sobre a área classificada, não. Ela é de eletricidade em geral, motores, inversores, frequência, dimensionamento de ramais, é completa. Aí apareceu aqui exatamente, ó. Como é que a gente lida com as mudanças de divisões para zonas? Sim. Né? Ou seja, eram empresas que tinham classificações por divisões e passaram para zonas. Tem aqui o nome do caboclo. O caboclinho aqui, ó. Então, o caboclo está ali, ó. O caboclinho ali escreveu esse negócio aí, ó. Aliás, quem fala caboclinho é o Cunha, né? É caboclo. O Cunha fala caboclo. Caboclo.
Pois é. Então, aqui, o que aconteceu? Né? Nós passamos aqui de um exemplo típico aqui de norma americana. Cadê aqui? Aqui, ó. Aí, o de cima é a norma inglesa, né? Da antiga ICI. O do meio é uma norma americana, RP 500. E a terceira é uma norma sueca, para a mesma situação. A mesma situação, você tem 3 figuras diferentes. A americana, a inglesa e a sueca. Aí começa o AUE, né? Ou afinal, eu vou por um, vou por A, vou por B. Então é o seguinte, nós temos que entender o seguinte. Cabe ao estudo de classificação de áreas apontar onde existe a possibilidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Ponto. O estudo, segundo norma americana, elas são 2 divisões. Ou tem atmosfera explosiva em operação normal, que é a divisão 1, ou tem possibilidade de atmosfera explosiva em operação anormal, que é a divisão 2. Ponto, acabou. E aqui no Brasil, quando a gente usa a BNT e a C, você tem 3 situações. Tem a zona 0, que está sempre presente, a zona 1, que é possibilidade de ocorrência em situação normal, e zona 2, que é possibilidade de ocorrência em situação anormal. Então, o que acontece é o seguinte, os estudos não são muito diferentes, né? Não são muito diferentes, porque o zona 0, a atmosfera explosiva sempre presente, né, ou por longos períodos, ela, na concepção americana, ela está dentro da divisão 1. Né? É considerada divisão 1. E aqui o zona 1 é para usar zona 1 e zona 2. Então, é necessário você ter essa adaptação para você informar ao mercado e ao trabalhador daqui os conceitos que nós usamos aqui. Tá? Mas um estudo feito por divisões não é difícil a gente adaptar para o estudo por zonas. Né? Isso aí foi visto até na RP 505, né, do API, que exatamente ela é derivada do RP 500, da API, porém com uma terminologia de zonas, porém mantiveram muitas vezes as mesmas figuras. E aí surge a questão, mas espera aí, mas como é que pode uma figura que foi feita assim, mais de 50 anos atrás, porque essas normas API começaram na década de 40, depois foram atualizadas em 50, em 60, tal, por aí, e vem até hoje atualizando, pô, uma coisa que é em zonas que é uma concepção europeia. Né? Como é que funciona esse negócio? O que acontece é o seguinte, as APIs, elas são RPs, elas não são normas, elas são práticas recomendadas. Então, esse é um conceito que a gente não tem aqui, parece que a BNT lançou agora uma norma aí de prática recomendada, é a primeira norma que vai ter esse nome, prática recomendada, mas não é de elétrica, é uma outra disciplina. E a prática recomendada é o seguinte, ó, eu sugiro que você use assim, mas ele não te dá a garantia de que aquilo é melhor para você. Isso tem vários textos do API RP500, você tem essas observações. Aí, como é que eu consegui, né, entender esse espírito de coisa, porque aqui nós não temos. Aqui, quando se fala norma, né, é para você fazer, ó, faça assim. Aí, quando o camarada vem, pega essa prática recomendada americana e acha que é uma norma, ele começa a copiar aquilo que está ali, aí os conceitos já mudam, porque aquelas figuras são genéricas, não tem nenhum compromisso, não dizem nem a que substâncias ali estão referenciadas, nem diz qual foi o fator de segurança utilizado. É uma coisa completamente no escuro. Fala assim, ó, eu recomendo isso daí. Agora, se isso vai sair caro para você, não sei. Agora, se isso vai atender a sua característica específica, também nada é garantido. Então, quando a gente faz essas avaliações, a gente procura usar, né, as equações. Existem diversas equações que simulam, né, essas propagações, essas emanações gasosas. A gente trabalha com esses cálculos. E ali a gente consegue fazer uma estimativa para o produto em si. E quando a gente compara, você nota que tem diferença.
tem diferença entre aquelas figuras, lógico, aquelas figuras foram feitas para começar há mais de 50 anos e nem os produtos ali estão indicados, nem a condição de vento, ali é uma figura, acabou. E quando a gente coloca na consideração da propagação exatamente as características do ambiente e do produto, o resultado é diferente. E a gente tem conseguido diminuir, né, essas extensões. A gente tem feito isso aí com clientes que trabalham com matrizes americanas. A gente tem feito trabalhos nesse sentido, atualizando e otimizando esse conceito, né? Então, aqui no Brasil, realmente, a gente deve fazer por zona, para conciliar com a nossa terminologia, a nossa normalização, mas não é questão que a gente vai jogar fora o que já foi feito em divisão, não. A gente pode trabalhar esse estudo, analisar as bases, né? E ali em cima colocar as características reais das substâncias e da nossa ventilação que tem aqui. Ok? Perfeito. Muito bem. Agora, toda essa... Você nota que, ó, a gente já falou de os conceitos, né? Critério de instalação, treinamento, tem que ser para pessoas que vão instalar e também para que vão executar outros serviços. Falamos de pós-combustíveis, falamos de vapores e gases inflamáveis, falamos de sinalização, né? Então, tudo isso, né, se eu considerar todos esses tópicos, isso daí seja o quê? Um programa de gestão. Aqui tem uma outra revista aqui, ó, também muito conhecida no mercado, Petroquímica, fala do segmento petróleo e gás. Aí tem aqui um artigo interessante que fala implementando a gestão, né, de segurança contra explosões no setor petróleo e gás. Hoje em dia, inclusive, né, a futura NR10, né, que está hoje naquela fase pós-consulta nacional, ela vai tratar de programa de gestão. Então, esse artigo aqui, bom, 344, tem aí? Não. 2012. Esse artigo é de 2012. Então, antes de se falar em revisão de NR10, em 2012, né, a gente já trabalhava na execução de um programa de gestão, né, com a estrutura do sistema, né, as atribuições. Aqui tem outras considerações, parte de documentos. Então, com esses tópicos, lógico, né, não pode faltar, né, a sinalização, né? No caso, essa é uma sinalização para gases e vapores inflamáveis. Onde ali você coloca aqui, né, zona 1, 2A, T3. Então, o sistema de gestão contra explosões, ele trata exatamente dos cuidados e das políticas para a prevenção de explosões numa planta onde existe área classificada. Então, isso fica integrado no programa de gestão de segurança da empresa, né? Não é uma, digamos assim, um segmento à parte. É uma integração do sistema de segurança da empresa, que vai envolver não só saúde e segurança, mas vai envolver também essa parte de lockout, tagout, vai envolver a parte de pressões perigosas, vai envolver essa parte de prevenção de trabalho e vai envolver a parte de risco de explosão. Então, é importante um sistema de gestão integrado que inclua, né, dentro da política da empresa, a prevenção contra o risco de explosões. Esse aqui, no caso, é um artigo do petróleo e gás, né? O segmento petróleo e gás, né? Que o autor aí colocou, mas, né, é claro que a gente tem também um sistema similar para a atmosfera de pó, né? Então, essa aqui é uma outra revista também, ó, também na parte de segurança, revista Proteção, uma revista também conhecida, e achamos aqui um artigo, fonte de risco, né, e que fala exatamente de atmosfera explosiva. Então, essa revista também é de 2012, no caso de janeiro. A gente trabalhou com a parte de sinalização,
No caso aqui foi trabalho também com relação à atmosfera de gases e vapores, né? Gases e vapores. Olha lá, tudo certinho. Também indicando a zona, o grupo e a classe temperatura. Porque essa é uma revista de profissionais de segurança, então é importante que o profissional de segurança ele incorpore, né, todos esses cuidados dentro do programa de gestão de segurança da empresa. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente tem promovido, né, workshop, a gente tem feito consultoria para a empresa nesse tipo de segmento, porque as explosões realmente existem, né? Nós demos alguns exemplos que estão ocorrendo lá fora, mas aqui no Brasil também existe. E, muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho numa empresa, os empregados desconhecem esse risco, né? Principalmente com a parte de pós-combustíveis, a gente tem encontrado muito desconhecimento, muito desconhecimento. Essa do gerente que falou que sabia que era classificado, era um local que ia explodir, mas não sabia quando, foi exatamente proferido por um gerente de segurança de uma empresa de pós-combustíveis, né? Uma empresa que processa grãos, uma empresa grande. Então, o próprio gerente de segurança não tinha o conceito adequado. Então, nesse ponto, né, fica temeroso. E, além de você instalar os equipamentos, você tem que ter um plano de inspeção periódica. Isso também é fundamental, né? As inspeções são fundamentais para a segurança. Por quê? Porque, ao longo do tempo, alguém vai lá, faz manutenção, mexe, não se sabe se ele mexeu direito. Alguém vai fazer uma ampliação, aí puxa um circuito lá de um local que não deveria ter sido puxado. Então, essa aqui é uma outra revista. Essa revista aqui é da África do Sul. Essa revista aqui da África do Sul tem aqui um trabalho aqui sobre importância das inspeções em áreas classificadas. Aí, nesse artigo aqui, a gente dá fotos de problema de não conformidade. E esses problemas são problemas reais. Isso aqui são fotos de unidades que a gente fez consultoria. Então, quer dizer, não adianta você ter o estudo de classificação de área, não adianta você ter o equipamento certificado, né, instalado bonitinho, não adianta ter o profissional treinado, mas se a instalação tiver com não conformidade, o ponto mais fraco da corrente quebra aí. Então, você tem que ter todos esses pontos interligados, a gestão também de segurança, coordenando isso tudo e exatamente traçando diretrizes e índices também de acompanhamento. No plano de gestão, você tem que criar uns índices de acompanhamento. Porque as empresas são dinâmicas. As pessoas entram hoje, amanhã já estão em outro setor. Você dá treinamento para um pessoal hoje, amanhã ele foi promovido, já está numa outra unidade, lá numa outra cidade, e entra gente nova e não tem treinamento. Então, o treinamento tem que ser um ponto-chave, né, nessas empresas. Tem que ser periódico. Como fala, né, a NR10, né, a propósito, né, a NR10 fala do treinamento de reciclagem, né? Pois é, tem que ter, porque a dinâmica realmente é muito grande. A gente tem acompanhado algumas empresas e é pessoal que sai, é pessoal que é transferido, é pessoal que estava na área, agora foi para o escritório. Gente, é uma movimentação terrível, é constante. E aí, quando você vai na área ver as pessoas que estão hoje trabalhando naqueles equipamentos, não são as pessoas que você deu treinamento há 2 anos atrás. Você chega lá, você não conhece ninguém. Fala, como eu tive aqui, cara, fizemos um treinamento. Cadê aquelas pessoas? Não tem. Aí entra o risco, né? Entra o risco. Não tem como, entra o risco. E você tem diversos equipamentos interessantes, né? Por exemplo, aqui você tem uma unidade seladora, né? Isso aqui é uma unidade seladora. Então, essa aqui é uma unidade seladora, inclusive, com um dreno, né? Tem um dreno aqui. Porque se tiver algum tipo de infiltração ou formação de umidade aqui por dentro, né, formar gotícula d'água no eletroduto, vai descendo, vem e desce aqui, ó, tem um furinho ali, ó, um furinho ali. Aí essa peça, ela é dimensionada para fazer gotejar, né, esse líquido que por acaso se acumular, sem haver risco de entrar gás aqui, explosão, tal, não sei o que, ela tem uma peça
especial, ela tem uma trama interna, né? Tem uma trama metálica interna para exatamente deixar correr a água, o gás não promover a explosão desse gás aqui, né? Essa trama metálica, ela, se houver algum tipo de inflamação, ela não se propaga aqui para dentro. E isso exige uma técnica, né? Você tem a seladora, né? Aí o pessoal vai selar com o quê? Porque a seladora nada mais é, né, do que você tamponar, né? Tamponar a fiação. Ó. A fiação não fica livre. Lá tem um produto aí, ó, tem uma massa, né, que envolve toda a volta da fiação. E se houver alguma explosão, a explosão vai bater nesse paredão aí, não vai passar, não vai se propagar através do eletroduto. Então, isso tem uma técnica. Agora, a gente encontra por aí a pessoa fazendo selagem com estopa, com borracha de silicone, com tudo que você possa imaginar. Uhum. Borracha de silicone, então, é o mais comum. Mas tem vários produtos. Tem estopa, tem algodão, tem jornal. Até jornal a gente já viu. Então, não é, né? Isso aqui é um produto, né? Uma resina, que tem uma altura, né? Tem uma altura máxima aqui para você fazer o preenchimento. Aqui embaixo você coloca uma estopa para exatamente esse produto não descer eletroduto abaixo, né? Sim. E aí depois que ele seca, ele endurece, e aqui você coloca um tubo, né? Um tubo de plástico, que aí quando isso aqui secar, forma exatamente o conduto que vai drenar a possível água que acumular aqui, drena e sai naquela pecinha que eu mostrei. Então, isso tem que ter técnica, tem que ter treinamento. Uma vez numa obra, o camarada foi lá na almoxarifado e pediu esse produto, né, que endurece, né, um cimentozinho, né, mistura com água, tal, tem a proporção adequada lá na instrução. Aí o cara deu, né, um pote, né, tem 1 quilo, né, pode 1 quilo, lá e mistura com água na proporção certa, tá bom. Aí não demorou muito tempo, o cara voltou na almoxarifado e pediu outro tubo. Aí a almoxarifado, tá, toma aí, mais 1 quilo. Não demorou muito, ele voltou lá a terceira vez. Aí o pessoal, pô, peraí, o cara... Saiu uma turma aqui de 5, todos eles com um frasco de 1 quilo. Só um aqui já botou 3 vezes, os outros não. Peraí, tem alguma coisa errada. Foram lá ver. Aí ele falou, não, está tendo um problema nessa instalação. A instalação não está boa, não. Mas por quê? O que está acontecendo? Ah, eu estou jogando aqui, estou fazendo a mistura, estou jogando, que a gente joga aqui por essa abertura, estou jogando aqui o produto e ele está indo embora para o eletroduto abaixo. Mas você botou a estopa aqui para tampar, para fazer a barreira aqui, fazer o dique aqui para... Não tinha botado. Então, conclusão, ele meteu mais de 3 quilos de cimento. Ficou selado de verdade, né? Nossa Senhora, nunca mais vão tirar fio nenhum dessa. Mas você sabe, Estelito, que eu tive um problema numa situação, são 2 situações importantes que eu tive no problema numa instalação. Eu fui fazer um sistema de intertravamento, né, totalmente mecânico, e era uma área classificada. Então, me disseram que era uma área classificada porque eles lidavam com pó de alumínio, né? Ok, então, todo o projeto foi feito em cima desta parte de alumínio, só que aí, quando eu cheguei com a equipe para fazer a avaliação, eu olhei, o primeiro passo era assim, tinha algumas caixinhas, alguns eletrodutos e alguns conduletes, caixa de passagem classificados, né, corretamente classificados, mas aí um deles estava virado para lá e estava solto. E eu falei, então, ou seja, já está com problema, né? Então, era classificado, mas não era tão classificado. E aí você olhava para cima, quando você estava 2,5 metros de altura, os eletrodutos e os conduletes eram todos os comuns, né? As lâmpadas eram com invólucro, com tudo, né? E o resto era tudo comum. Aí você fala... Aí eu chamei o técnico de segurança e diz, ok, eu vou cumprir o que eu preciso fazer aqui, porque eu estou trabalhando dessa forma. Mas como é que você me explica isso? É que o negócio, essa sala é antiga, isso vai ser mudado, está no planejamento. Eu digo, tá, mas você está trabalhando, cara. Ou seja, né, a hora que explodir, não vai ser vai fazer, vai explodir. Então, são detalhes que a gente olha, né, que a gente encontra aí no dia a dia. E eu encontrei num sistema desses, o cara jogou realmente, e
e a estopa não foi bem colocada, ele vazou, e ele vazou para dentro dos contatos da chave seccionadora, que aí não funcionou, né? Então, ou seja, esse é um dos problemas que a gente tem aí também em relação a isso. Deixa eu só te fazer algumas perguntas, sem te interromper, porque o pessoal fez algumas coisas aqui. O José Luiz perguntou como é que é feito o estudo de classificação, se é usando alguma ferramenta. E o Renato pergunta se, deixa eu ver aqui, ó, a possibilidade de subsistema de captação em tanques devido aos respiros. Eu até perguntei para ele se esse subsistema é com relação à SPDA, mas talvez você consiga entender. Pois não. Mas será que ele está falando do corta-chama? Será que ele está falando do corta-chama? Seria bom botar isso, se for corta-chama no respiradouro dos tanques. Isso aí tem norma de instalação para tanques. E, dependendo da aplicação, eles são requeridos, ou não. Agora, quem trata disso aí muito é a norma NFPA. Então, tem que ver qual é a norma que ele está tratando, porque algumas normas podem requerer o dispositivo, outras não... Eu vou deixarem a cargo do instalador, entendeu? Pode não ser obrigatório. Então, é bom ele saber que norma a instalação dele está seguindo para não correr esse risco. A outra pergunta... Só para complementar, ele fala, seria necessária a instalação de subsistema de captação em tanques combustível? Então, provavelmente... Será que é captação de gás residual? Captação de vapor inflamável individual? Depende. Aí eu preciso saber em que norma que esse posto vai ser executado para a gente poder ver a necessidade ou não. Porque se for norma americana, com certeza vai requerer. Norma brasileira, nem sempre. Eles fizeram algumas simplificações. Então, é necessário ver direitinho o que está sendo colocado lá para a gente poder saber a capacidade do tanque, esses detalhes aí. A classificação de áreas, então. A classificação de áreas, ela é um estudo em que vai apontar onde existe possibilidade de atmosfera explosiva. Então, nós partimos dos pontos-chave da instalação e simulamos ali que possa haver um determinado vazamento, né? Porque a emanação de produto inflamável posterior, ela tem que ocorrer através de alguma passagem. De alguma forma, o produto tem que sair de dentro do equipamento para o ambiente. Então, a gente estipula os pontos-chave, né, os pontos mais críticos com relação a vazamento, né, que a gente tem tabela de acessórios de tubulação com relação à taxa de falha. Nesses pontos, a gente faz uma simulação. Né, a gente simula qual seria um vazamento provável com aquela pressão, né? Geralmente, quando as pressões são maiores, a liberação de produto é maior. E isso daí tem umas fórmulas para calcular a dispersão do vapor. Então, de acordo com o peso molecular da substância, você tem a fórmula dá uma simulação de até onde aquela nuvem vai se propagar, né, com aquela concentração. Você estimula, você coloca as condições de contorno, qual é a concentração que você quer, na final, que geralmente é o LE, e você joga na fórmula, vai dizer para você até que distância aquele produto liberado vai se manter em concentração acima do LE para aquela ventilação do local. Tá? E a gente considera o vento médio na região. Esse é o usual. Com esse cálculo do vento médio, a gente joga um fator de segurança. Dependendo do tipo da instalação, a gente joga um fator de segurança. Então, é assim que é feito a classificação de áreas nas condições reais da planta, né? Porque o que a gente tem, quando a gente faz auditoria em muitas empresas, a gente vai analisar, a gente vê que o camarada copiou aquelas figurinhas que eu mostrei aqui, né? A norma sueca tem uma figurinha, a norma inglesa tem outra figurinha, a norma americana tem outra figurinha. O cara copia aquelas figurinhas, só que aquelas figurinhas, é o que eu falei, são práticas recomendadas, não são normas, não são obrigatórias. Aí o cara deu uma posição, deu uma ilustração. Então, cabe a gente, né, aqui, com o clima do Brasil e com o produto que é usado no Brasil, fazer uma simulação de propagação. Porque quando o americano fala gasolina, não é a gasolina que o brasileiro está usando, né? O brasileiro usa gasolina com álcool e com
percentual de mistura diferenciado de acordo com a safra do álcool. Então, quando a gente fala assim, gasolina, não adianta você copiar os dados da tabela da norma americana, porque aqui é outro produto, né? E isso tem diversas outras conotações em que aquelas figuras que são, digamos assim, genéricas, elas realmente não se aplicam. Eu apresentei um trabalho exatamente sobre isso lá no PCIC, em que eu mostrei as instalações com definição de classificação de área através de simulação em software, com aquelas figuras que estão na prática recomendada. Eu falei, olha, algumas aqui realmente a prática recomendada tem áreas maiores. Isso, digamos assim, vai para o lado da segurança. Mas eu mostrei casos em que a figura genérica é menor do que o simulado, principalmente para outras pressões, porque a prática recomendada é aquilo que eu falei, não está divulgando ali qual foi o fator de segurança, não está divulgando ali qual foi a pressão, ele só bota assim, ó, pressão alta, pressão baixa. Você tem ali, na verdade, uma orientação, você não tem uma determinação. Ele fala assim, ó, você se orienta, é por aí. E ele tem lá no prefácio da norma, ele coloca, ó, a norma foi feita com todo cuidado, utilizando as definições técnicas atuais, porém, nós não assumimos nenhuma responsabilidade pelos resultados decorrentes da aplicação desse documento. Então, quem vai na norma lá para o meio, não passa pelo prefácio, está correndo nesse risco, porque é comum, a gente vai fazer uma consultoria numa empresa, a gente pede, né? Por favor, classificação de área. Tá bom. O cara vem e traz lá um negócio lá. A gente olha, né? Aí a gente procura os considerandos, né? Porque você tem que justificar por que você está determinando daquela maneira, né? E aí, quando chega nessa parte, a gente fez assim porque estava na norma. Aí começa, não, pois é, mas isso aqui que você está dizendo, essa referência que você está colocando, não é uma norma, é uma prática recomendada. Então, você dizer que estava na norma, aí a gente chama logo o prefácio. Vamos ver aqui o prefácio da norma, do que você chama de norma. Ó, o prefácio está escrito aqui que não tem nenhuma responsabilidade, que cabe ao usuário verificar se isso daqui é aplicável na sua planta. Ou seja, não é receita de bolo. Aí pronto, aí o auditado, né, ele fica, ó. Pois é, a gente tem que trabalhar dentro das características reais do produto e da instalação. Qual é a altitude, qual é a pressão atmosférica, qual é a velocidade média do vento, qual é a temperatura ambiente média. Então, porque a temperatura nossa ambiente é diferente da temperatura americana, né? Lá chega a nevar, né? E aqui não neva, né? Então, tudo isso a gente tem que levar e a gente mostra para o cliente, a gente faz isso. Olha, a gente entende que o que está feito aqui não está seguro, né? A gente pode fazer com essas premissas assim, 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 vai dar um resultado diferente. Vamos ver o que vai dar, né? A gente tem que primeiro calcular para depois ver, né? Porque pode dar maior ou menor, como eu apresentei no trabalho lá no PCIC. A gente tem que fazer caso a caso. Não existe uma... Não tem tabelinha. Não tem tabelinha, né? Não tem tabelinha. Chama a droga. O Renato complementou, ele tá falando com relação ao webinar mesmo, ao SPDA mesmo. Então, você precisa colocar subsistema captor nas saídas ali nos tanques de combustível. Então, nós temos uma ótima aliada agora, que é a NBR 5419, nessa edição de 2015. Ela já tem um capítulo só para essa parte de tanques, né, com inflamáveis, porque a edição anterior não tinha. Então, agora, nós já temos aqui em português uma orientação boa ali dentro da 5419. A 5419 tem 4 partes, né? A primeira parte é você fazer a avaliação do risco, e exatamente ali já começa a verificar se você precisa do sistema de proteção contra escalagem atmosférica ou não, e depois você entra nas outras partes e você chega exatamente nessa questão que o Fernando colocou. Foi o Renato. Então, hoje nós temos 5419, né?
antes da 5419, né, aí você tinha que partir para outras coisas, né? Antes das 5419, você tem que procurar literatura. Aí, na literatura, essa aqui, por exemplo, é uma que eu uso muito. São 3 autores, e eles trabalham com essa parte também de descarga atmosférica, né? Então, eu vinha atendendo essas recomendações que eles faziam aqui nessa questão, né? Eles têm também uma parte também sobre trabalho seguro, na 282. Esse livro aqui está até perdendo a tinta, de tanto que a gente esfrega a mão dele. Tem aqui as práticas seguras, né? Tá vendo aí? Sim. Aqui, ó. Práticas de trabalho seguro. Uhum. Então, ele entra nessa parte de trabalho seguro, ele fala da permissão de trabalho, ele fala da sinalização, ele fala da competência do pessoal, treinamento, necessidade de manutenção, rotina e lista de verificação, e fala para tudo. Ele entra em equipamento pressurizado, ele entra com equipamento à prova de explosão, prática segura e manutenção. Aqui, ó. Prática segura de manutenção. Porque o pessoal de manutenção tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Eles fazem manutenção com a planta operando, né? A NR10 fala, você tem que trabalhar ou com equipamento desenergizado ou removido a situação de risco, né, que provocou a classificação da área. Só que você está trabalhando num equipamento desenergizado, que você desenergizou, tudo certo, beleza, mas o do lado pode estar energizado, porque você tem uma permissão de trabalho para trabalhar naquele equipamento que lhe foi designado, mas o do lado está energizado. Então, a prática de trabalho segura, você tem que fazer esse reconhecimento do terreno e deixar claro para o executante, olha, você vai trabalhar aqui, com essas ferramentas aqui, segundo essas políticas de segurança daqui. Então, esse é o esquema do trabalho seguro para o pessoal de manutenção, né? Você tem que deixar bem claro até onde o camarada vai. Senão, né, não pode acontecer igual o pintor do transformador que eu falei. Ele foi adiantar o serviço para o dia seguinte e foi pintar o transformador B. Então, não é isso. Então, agora isso tem que ter, cara, treinamento. Não tem jeito. Treinamento direto. E procedimentos, né? A movimentação de pessoas, nas empresas que eu presto assessoria, eu vejo isso nitidamente. Cadê aquele camarada? Aquele camarada já foi para outra empresa, aquele camarada foi transferido. Eu falei, gente, aí assumiu um cargo de escritório agora, conhecia tudo. Muda, geral, reduz pessoal, redução de pessoal, então é triste, redução de pessoal. Terrível. A gente pergunta, cadê aquele eletricista que tinha aqui? Não, ele não. A empresa mandou embora, não sei quantos, foi junto. Ih, caceta. Mais uma pergunta aí, para vocês aí. Tem 2 perguntas. Botei mais uma pesquisa aí. Uhum. O negócio é o seguinte, o neutro, né? O neutro deve ser azul, a fase pode ser de outras cores, e o condutor de proteção verde e amarelo. Só que você chega na instalação e você encontra 3 fios pretos. Um é fase, outro é neutro, outro é condutor de proteção. Os 3 pretos estão lá. Aí você vai e identifica, né? Você bate a fiação, faz continuidade, aí você tem, não, esse aqui é o neutro, esse aqui é o fase, esse aqui é o... Aí vem a questão. E aí, você conserta? Você deixa como está? Ou você faz alguma outra coisa? Então, esse é um ponto que serve tanto para a área classificada como para a área não classificada. E foi um vídeo que eu assisti aí recente e gostei que está 100% aí, o pessoal está com certo, então o pessoal está animado. Às vezes pode ser um trecho longo de fiação. Todo mundo aí no conserta e tal. Pois é, o camarada lá do vídeo falou o seguinte, vocês estão vendo aqui, tem 3 fios pretos. Então, a gente sabe, né, que o azul tem que ser o neutro, tal, não sei o quê, mas, cara, você está no campo de batalha.
Você tem que lutar com as armas que você tem. Eu vou deixar esse negócio aí. O próximo que vier, pô, ele não é profissa? Pô, se ele é profissa, pô, ele vai saber fazer. Aí foi embora. Então, camarada, na área classificada, se você pega uma situação dessa, você vê, tem que fazer identificação dos condutores. Nem que seja você pegar uma fita isolante azul e dar uma voltinha ali onde está o neutro. Ah, tem 3 pretos, mas esse aqui eu vou botar uma fita isolante azul aqui, eu boto manilha azul ali. Faz alguma coisa, porque, camarada, o próximo que vier ali pode não ser profissa, como o camarada falou no vídeo. Pois é, o cara não é profissa? O cara tem que ser profissa. Pois é, mas se o cara não for profissa, na área classificada pode acontecer um boom. Então, gente, não digo que troque a fiação toda, não, mas se puder, dá uma... Pelo menos identificar em todos os pontos visíveis, né? Entendeu? Ou seja, por cor, pega uma fita crepe, escreve assim, neutro, aí cola, ali, passa em volta, entendeu? Cabide de azul em volta, pelo menos para você saber. Não, mas legal. Tem 2 perguntas da Amanda aqui, Estelito, só para a gente ir encerrando também, porque a sala daqui a pouco expira e a gente vai ter que ir embora. Mas a Amanda perguntou sobre baterias com válvula regulada, selada, cadê aqui que eu perdi aqui dela? VLRA e não sei o quê, tá aqui. As mesmas seladas e o fornecedor garante a não emissão de gás. Mesmo assim, é considerado área classificada? Então, para começar, não existe bateria 100% selada, né? Essa VRLA ela é regulada a válvula. Então, ela tem um determinado acúmulo de gases interno, porque ela faz um reciclo, mas ela tem o processo não é 100% eficiente, tem perda, então tem acúmulo de gases e ele solta pela válvula, né? Por isso que ela é regulada a válvula. Ela vai liberando. Agora, então, o que é área classificada? A área classificada é a região onde tem a possibilidade de formação de atmosfera explosiva. O que é atmosfera explosiva? É a concentração da substância inflamável, né, o vapor, o pó combustível, acima do limite inferior de explosividade. Então, a questão não é se a bateria é VRLA, é chumbo ácida, é cobre-níquel, não é essa a questão. A questão é a quantidade de gás que essa bateria libera, né, em carga ou, né, ou em sobrecarga, forma a atmosfera explosiva, ou seja, o vapor que vai ser emanado dali está acima do LE? Sim ou não? Pode ser acima do LE? Sim ou não? Se for sim, aí vem a segunda parte. Até onde ele pode manter essa concentração? Então, você tem uma sala, aí você tem uma ventilação na sala, você tem que ter alguma coisa, nem que seja um basculante aberto. Aí você entra. Condição de ventilação da sala. Sala de tanto por tanto, pé direito de tanto, volume de ar tal. Ventilação natural. É um basculante de tanto por tanto, na parede superior, tal. Tem respirador na porta? Tem veneziana na porta? Sim ou não? Aí você tem uma corrente natural que é estimada. Aí depois você vem, que tamanho é essa bateria? É do tamanho para botar nessa lanterninha? Que baterias são assim? Ou são aquelas baterias enormes, né, de racks com vários litros, cada elemento tem 10 litros de eletrólito ou mais. Então, que bateria é essa? Então, exatamente, levando em consideração a bateria e o tipo de carregador, é que a gente vai chegar na estimativa de que volume de gás pode ser produzido ali na pior condição. Então, esse é o ponto. Então, esse cenário da pior condição é que vai dizer para você, olha, você vai ter possibilidade de ter um LE até 40 centímetros da bateria, até 80 centímetros da bateria, e aí sim você vai ter área classificada. Ou vai ser a sala inteira, porque a sala não tem um basculante lá para ventilar. É uma sala abandonada, é um local que está um local ermo, não tem gente que fica toda hora abrindo e fechando lá para ver nível da bateria. Então, é isso que vai definir. Alguns documentos, eles
Se você se guiar por documentos, aí começa a confusão, porque tem documento que diz que tem documento que diz que não é, mas aí é só você perguntar para o documento. Mas as minhas baterias são enormes, são milhares de ampere-hora. O documento não te responde. Então, o que tem que fazer? Tem que verificar isso mesmo, qual é o tipo da bateria. O fabricante dá qual é a liberação de gás dela em carga, ele te dá isso no manual. Aí você faz o somatório, compara com o volume da sala, com uma ventilação residual existente, e aí você vai chegar lá. Eu tenho um livro italiano que fala só sobre baterias e carregadores. Ele fala só sobre isso, porque o carregador também tem um ciclo, né? Aí você tem carregador de corrente constante, tem carregador de I/V, você tem diversos ciclos de tipos de carga. Então, é o conjunto da bateria com o tipo de carga que você joga nela que dá a emissão de gás. Então, é isso. Então, eu não uso nenhum tipo de definição pré-concebida. Isso não é. Principalmente no local que tem temperatura no ambiente elevada. Né? Eu não uso isso. Eu pego os dados do catálogo e faço a simulação. Sim, análise, né? Análise de risco sempre, né? Então, tá bom. Marco... Porque eu mostro para o cliente, né? O cliente pergunta, isso aqui é ou não é? Aí eu mostro para ele, eu trabalhei com essa base de cálculo aqui. Os dados que eu tenho são esses. A literatura que eu estou referenciando é essa aqui, o resultado que eu atingi é esse daqui. Então, eu dou para o cliente. O jogo é limpo. Sim. Não tem essa, está na norma. Sabe, isso chama-se... O tá na norma é o bicho, né? O tá na norma, você bota né? O cara chega lá, não, está na norma. Mas peraí, mas quais são as condições que a norma estipulou? Qual é o fator de segurança que a norma colocou? Aí você sabe responder, é complicado. E você sabe uma coisa, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei e falo em qualquer lugar. Agora menos, mas sempre se usa a história do não tem fiscalização. Não tem fiscalização do profissional, não tem, o CREA não faz isso, o Ministério do Trabalho não faz isso, o Ministério do Trabalho não fiscaliza, não sei o quê, e eu sempre digo o seguinte, cara, primeiro passo, partimos do mundo da engenharia. O que você acabou de dizer em relação à pergunta da Amanda é o seguinte, você fez um trabalho de engenharia, você pegou os dados, fez uma análise, e não é porque você é engenheiro ou não, ou seja, o trabalho de engenharia é analisar, fazer os cálculos, definir e ter base sólida para chegar e dizer, é assim, né? E aí o lado da fiscalização que eu digo é exatamente isso, é a bengala para o cara que não quer fazer o cálculo. Então ele fica lá assim, mas está na norma, é o que você falou, está na norma, mas a norma não não é pinta de azul e acabou, né? A norma é se for usar, ou seja, o neutro é se você for usar o código de cores, o neutro tem que ser azul, mas não. E uma coisa importante é que a norma tem várias situações, então ele pode estar enquadrado numa das situações da norma, mas ele verificou que aquela situação é da empresa que ele está trabalhando, esse é o ponto-chave. Outra coisa, vi que o mestre Aloysio está nos assistindo. Aqui, ó. Isso aí, ó. Esse eu tenho também. Está guardadinho na minha estante ali, mas... não esqueci, não. Está sendo usado. Isso. E sexta-feira, para quem... Mestre Aloysio, ó. Isso aí. Eu tenho também esse. E na sexta-feira estaremos com ele. Esse aqui está sendo usado. Sexta-feira teremos o prazer de estar com ele aqui para poder trazer informações com a gente aqui. Mas legal. Isso aí. Acho que é isso. O pessoal está perguntando se o treinamento vai ficar disponível. Sim. Apesar de ter usado a plataforma do Eminadian, eu já vou baixar isso e vou subir no YouTube. Amanhã cedo já está por aí. Vai estar no YouTube nosso lá, tá? Então, peço desculpas e, aliás, agradeço muito aos guerreiros, né, que esperaram 15, 20 minutos lá e depois já saíram de lá e vieram para cá. Peço desculpas pelo transtorno todo que a gente criou. A ideia do projeto, né, foi trazer assuntos e caras novas, né? Então esse é o primeiro de vários que a gente vai fazer ainda, com a participação do Estelito também, que é um diretor da Abracopel Rio de Janeiro e que está com a gente sempre colaborando aí sempre que possível também. É um assunto importante, então hoje foi só
hoje foi só uma brincadeira, né, Estelis? Foi só o pessoal em Minas fala que é o cheiro do bife, né? Então, hoje só deu o cheiro do bife. Eu procurei fazer uma apresentação mais leve, né? Porque antes de começar aqui a fazer um monte de tabela, ó, tem um monte de tabela aqui, ó. Começar a mostrar as tabelas, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o pessoal vai dormir no meio da palestra. Vamos fazer um negócio mais leve, vamos botar umas perguntas aí. É isso aí, vamos inovar, porque esse período que a gente está vivendo, né, exige, né, que a gente busque soluções novas, soluções mais leves, mais alegres, porque ficar num negócio maçante já não dá. E o isolado, vamos trabalhar um negócio mais leve, um negócio mais... Né, promovendo a participação do pessoal, aí, mandando pergunta, fazendo a pesquisa. Vamos trocar ideia, vamos fazer um negócio mais leve. Isso que é importante, e acho que a gente ganha muito para a segurança, exatamente com esse bate-papo mais informal, acho que é produtivo. E você sabe, nós falamos, hoje eu estava em papo hoje, esses dias eu tenho conversado com o pessoal das empresas, né, que estão com a gente e tudo, e aí eu estava contando essa história, ou seja, a Bracopel, ela tinha um projeto de trazer muita informação virtual ao longo deste ano. A gente já estava trabalhando com isso, e de repente veio a pandemia e a gente tem que agilizar a história, né? Mas todo mundo fez a mesma coisa, ou seja, hoje você abre... nós tínhamos hoje 3, 4 webinars e lives ao mesmo tempo com a gente aqui concorrendo, alguns começaram antes, outros começaram depois, então isso é normal. Eu tenho uma folha aqui com todos os webinars que eu estou participando. Quase todo dia tem webinar, cara. Tem vários. Então, mas aí o que eu estava falando, né? A maioria que está fazendo tem um objetivo de vender, né? Então, ou o cara quer vender um curso no final, ou o cara quer vender o produto dele no final. A Bracopel, acho que é a única nesse grupo todo que está aqui só com um objetivo, trazer informação para melhorar a qualidade do profissional. Então, eu te agradeço muito por ter aceito. O Fernando Pinto, que é o coordenador, que é o diretor-geral da Bracopel do Rio, vocês puderam ver ele na imagem lá, né, que estava congelada, mas como esse sistema só permite 2 pessoas, eu tive que dispensá-lo, mas ele mandou um grande abraço. Nós vamos ter outra oportunidade de trazer também o Fernando. O Fernando trabalha com o Senai no Rio de Janeiro, né? Com todo o sistema Firjan. Então, estará conosco aí nas próximas oportunidades. E teremos muito mais coisas. Ao longo dessa semana, pessoal, amanhã nós temos um bate-papo com o Maurício Viana, da nossa regional de Pernambuco, para falar da NR18, das instalações elétricas em canteiro de obra. Na quarta-feira, na quinta-feira, nós teremos o Lincoln com o Vitor da Associação Nacional de Produtores de Piscina, falando de instalações elétricas em piscina, que é um outro assunto também que a gente tem aí muito forte. Na sexta-feira, meu mestre Luísio vai estar com a gente aqui falando sobre a nomenclatura da NR10, os termos usados na NR10, que é muito importante. E no sábado temos duas lives aí, uma sobre o prontuário das instalações elétricas com o pessoal do Paraná, e às 15 horas e às 18 horas temos um papo com o pessoal da Amazônia falando da importância das instalações elétricas em condomínios, em ambientes também residenciais. Ou seja, um mundo de informação. Para quem está inscrito, que fez a inscrição no link, entrou no site, fez a inscrição no link, vocês vão receber a informação todos os dias, pouco antes do evento, dos links, onde vai ser e vai acontecer. Para quem não está e quem é amigo de vocês não sabe, já passa lá para a galera para se inscrever, para receber. E ainda na segunda-feira nós temos mais um evento ainda, que é fechando com o pessoal da Lagoa. São 7 regionais, 7 eventos aí, numa maratona que nós estamos fechando, ok? Elito, meu amigo, muito obrigado, prazer te ver aí virtualmente, a gente se viu um pouquinho antes de começar essa maluquice, a gente estava no Rio junto, né? Foi o primeiro e único evento que nós conseguimos fazer esse ano, presencial, mas estamos aqui junto. Feito, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês todos. Lembrando, estamos juntos, siga as nossas redes sociais aí, @Bracopel para o Instagram e para o Facebook, no LinkedIn também temos nossa página lá, é só procurar Abracopel, entre no nosso portal, abracopel.org.br, vai lá em Universidade Abracopel, tem muito material, tem muita informação lá, tá? E também siga a gente aí, vai no nosso YouTube, que também tem bastante coisa, ok? Grande abraço, pessoal, até a próxima oportunidade. Abraço. Abraço a todos. Tudo de bom. Tchau.